Hola, buenas tardes. Olá. Am, Como saben, el tema de la mesa temática es Portugal Digital y somos todos portugueses. Entonces, nosotros hablamos algo como se llama portuñol. Em, los españoles siempre entienden lo que decimos. El contrario no es lo mismo, no pasa lo mismo. Pero yo voy a intentar hablar un poquito así, esta cosa mixta, pero no puedo prometer que mis compañeros Eu não consigo. van a intentar. Pero si hablamos despacio, lo creo que todos vamos a entendernos. Nosotros tenemos aquí unas pequeñas preguntas para debatir y se podría ser también interesante si vosotros tienen cuestiones, si tienen opiniones para tornar esto más interactivo. ¿Ok? Entonces, comenzar por agradecer obviamente a la organización, a Javier, que no lo veo, por la invitación. Empiezo comenzando con un encuadramiento, digamos así, de contexto, que es Portugal es muchas veces ha presentado como un caso muy interesante de nuevas tecnologías, porque yo tengo una opinión, lo vemos si existe o no, porque lo que se paga el sueldo, creo que se dice el sueldo, el valor del trabajo, el sueldo es muy bajo, pero la competencia es alta. Entonces, ¿qué pasa? Es que muchas empresas de tecnología norteamericanas, europeas, del norte de Europa, están sediadas en Portugal y usan los trabajadores portugueses en esta industrias de nuevas tecnologías para hacer el trabajo de Portugal para los otros países. Entonces, mi pregunta, que es la primera para abrir el debate, es que eso es del punto de vista de industria, pero desde el punto de vista científico y académico, lo quería lanzar esta cuestión a todos, es si el panel cree que estamos perante una evidencia sólida o es solo una narrativa bien construida, puede ser. Yo soy profesor de comunicación, entonces muchas veces las narrativas bien construidas hacen una percepción completamente diferente. Entonces, ¿estamos hablando de influencia real o apenas de una visibilidad sin contenido verdaderamente diferenciador? Eso es lo que vamos a debatir con Filipa Joaquín, con Rita Salvado, Luis Augusto y Paulo Silva, a quien también agradezco la presencia y disponibilidad para estar aquí. Y la primera pregunta para todos, sin orden, es esta. Del punto de vista científico, ¿lo creen que el caso portugués en las redes sociales es diferenciador o Portugal apenas segue tendências globais? Eu diria que sim, que Portugal, isto do ponto de vista da publicidade, que é a área que eu investigo, a publicidade e os conteúdos, a forma de produzir o conteúdo, e eu diria exatamente isso, que Portugal, enquanto produtor de conteúdos criativos, não tem uma voz ativa, própria. Segue as tendências, em termos digitais, segue as tendências que vêm de fora, de forma rápida, sim, de forma muito em cima do acontecimento. Portanto, as redes sociais em Portugal, das várias marcas, estou sempre a falar em termos de publicidade, ok? Seguem muito bem e há uma grande penetração e as pessoas seguem os conteúdos, interagem rapidamente, mas sempre com tendência a seguir tendências que vêm de fora. Eu acho que isso era um ponto muito interessante até para nós avaliarmos academicamente ou até a nível da indústria publicitária, de que forma é que podemos estimular a criação, a criatividade nacional para produzir os seus próprios conteúdos, dar origem às trends. E parece-me que isto tem muito que ver com a ideia de cultura, de tentar puxar pelo nosso lado, não é, português, que eu acho que em Espanha é mais acentuada esta vossa lógica de gostarem muito da vossa língua, de a produzirem, de a explicarem, não é?
que nós em Portugal ainda não temos. Acho que vem um bocadinho daí, da cultura de pouca autoestima, vamos chamar-lhe assim. Por favor. Pegando nas palavras da Rita, olá. A nível da academia, somos, pelo menos eu fui, muito encorajada a escrever em inglês. Tive que me impor para escrever em português, porque gosto da minha língua, porque quero falar a minha língua e inovar em português. Aquilo que me disseram foi: não irás ter impacto na Academia Internacional por estares a escrever em português. Portanto, vamos um bocado na tendência. Contra mim mesma, eu escrevo em português e depois é que traduzo ou adapto para inglês. Mas o meu ponto de partida é sempre o português por causa disso, porque é a minha língua, é a academia. Tenho muito orgulho de ser portuguesa, tenho muito orgulho do percurso que tenho feito também a nível de investigação. E o inglês é importante, sim, para a internacionalização, mas temos que também deixar um legado da nossa língua, que era aquilo que estavas a falar, de ter orgulho na nossa língua, na nossa origem. Mas nós vamos na tendência. Eu, se calhar, antes de ouvir o Paulo e a Luísa, abria aqui assim um bocadinho o debate. Há aqui alguém na sala que não seja espanhol? São todos espanhóis? Espanhóis, todos. E esta sensação que nós estamos aqui a falar, vocês têm exatamente a mesma ou não? Isto é, o digital, as redes, seguem tendências ou vocês sentem que Espanha tem uma linha própria, é diferenciadora de alguma forma? Em conteúdo, em criatividade, na forma como aborda, quer dizer, a questão da língua é evidente, não é? Eu tanto quanto sei, ainda continuam em Espanha a traduzir os filmes, sei lá, os ingleses e traduzem... Sim, eu ontem tentei e estava tudo em espanhol. Que é uma coisa que, por exemplo, nós em Portugal não temos. Nós temos legendas, mas ouvimos na voz original, por isso se calhar também para nós é mais fácil entender o inglês, perceber o inglês e até falar o inglês, porque estamos habituados a ouvir, ao contrário de vocês. Mas do ponto de vista das redes, do ponto de vista do mundo digital, qual é a vossa opinião e percepção? É que Espanha tem uma linha diferenciadora, tem uma criatividade diferenciadora, ou basicamente segue, como Portugal, como a maior parte dos países, aquilo que vem de fora, nomeadamente dos Estados Unidos e de grandes países? O que é que vocês acham? Força. Força. Direito. Mediterrâneo, não é? Eso es muy interesante. Levanta una otra cuestión que es interesante este debate. Concuerdo en absoluto que cuando yo estoy en norte de Europa, cuando estoy en Estados Unidos, siempre dicen, vosotros son latinos, tienen el sangre, ferven con poco, hablan alto, esas cosas. Y yo tengo orgullo en eso, no tengo ningún problema. Pero esa es la cuestión. Lo creen que cuando comunicamos en las redes sociales, cuando comunicamos para nuestras marcas, nuestras organizaciones, lo ponemos ese espíritu o
tenemos miedo y seguimos el normal, no vamos a... ¿Qué sienten? Oh, bueno. Uhum. Uhum. Ah, sim? ¿En España? Sim? Ah, vale. Como em Brasil. América Latina. Sim. Uhum. Sí, claro. Y eso es muy importante porque ya devolver la cuestión aquí, porque seguro que tienes toda la razón, pero si estamos hablando de una cerveza, yo puedo tener un tipo de lenguaje, pero si estoy hablando de banca o seguros, ¿cómo se dice seguros? Seguros. ¿Seguros? Que son temas que nadie lo hace porque sí, lo haces porque o la ley te obliga, tienes que tener seguro de automóvil. Es no porque quiero, es porque la ley me obliga a tener. Entonces, en este caso, lo creen mis colegas de panel, que la comunicación puede ser más divertida, más informal o no. Posso? Claro. Olá. Eu acho que depende. Depende do tipo de organização, depende do tipo de público ou de públicos para a qual a organização... Essa é a resposta dos políticos. Agora a resposta da Luísa. Não, sim, mas é a minha... Depende, bom, depende. Depende. Porque, de facto, nós hoje temos uma era social muito líquida, como dizem alguns autores, nomeadamente Zygmunt Bauman, que falam que queremos tudo rápido, conteúdos rápidos, é tudo muito líquido, passa tudo muito a correr e não temos aquele tempo de espera, não é? E os conteúdos, de facto, e assistimos, de facto, a esses conteúdos rápidos, e por isso é que as redes sociais que têm esses conteúdos mais rápidos são tão, digamos, populares, não é? E às vezes as empresas até caem, enfim, na tendência de só privilegiar esses conteúdos rápidos nas redes sociais e muitas vezes nem têm os websites, quando hoje a realidade tem que ser omnicanal, ou seja, as organizações, sejam públicas, sejam privadas, têm que trabalhar todos os canais. Claro que a forma como trabalham esses conteúdos depende também da autenticidade que cada organização quer transmitir, não só do país, que é importante nós olharmos para conteúdos, lá está, espanhóis, e percebermos que há ali aquela dimensão autêntica do país, conteúdos portugueses, porque isso também enriquece o nosso próprio conhecimento. Mas, voltando a esta questão, as organizações, lá está, podem trabalhar conteúdos rápidos e privilegiar, por exemplo, as redes sociais. Muitas delas nem têm, sobretudo algumas pequenas, organizações mais pequenas, por exemplo, os websites, que são o canal de comunicação institucional por excelência, onde está toda a informação útil para qualquer público, porque quando falamos de públicos não falamos só do público cliente, falamos de públicos, potenciais colaboradores, potenciais fornecedores, toda a comunidade institucional, os stakeholders todos, e portanto temos que ter essa informação útil para todos e temos que ter conteúdos úteis para todos, autênticos, relacionados com a entidade e com a organização, porque se olharmos para uma organização pública, ela tem que ser transparente e tem que dar o máximo de informação pública para os públicos todos, não é? Se olharmos para uma organização privada, claro que aí já a gestão dos conteúdos já não é, pode não ser, mas deverá ser transparente também e, portanto, isso tem implicações fortes, ou seja, depende para quem a organização se dirige, se é para um público também vasto em termos, se formos olhar para os segmentos de mercado, se é para os jovens ou se é para todos, e se for só para os jovens,
Faz sentido ter os canais mais direcionados para os jovens, e hoje temos imensas plataformas, imensos canais para os jovens, mas também temos que ter outros canais. A questão omnicanal é importante, não é? É muito importante. Pero eso levanta un otro problema que viene, que decoge del comentario, ¿cómo te llamas? Que Paola ha hecho, que es, imagínate una empresa y las mayores organizaciones del mundo están en todo lado, son globales. Imagínate una Coca-Cola, una Starbucks, un Google, no importa. Lo crees, por lo que dices, que si estás en Portugal tienes que hablar con los portugueses, si estás en España tienes que hablar, pero se pierde probablemente la uniformidad y la autenticidad y la credibilidad, porque estás hablando cosas diferentes en públicos diferentes, en países diferentes. Entonces, hay dos cosas, ¿sí? Dos niveles. Hay quien usa esa expresión think global, act local, local, pero si yo soy el CEO de una grande organización, yo tengo que hablar para el todo. Entonces, si estoy en diferentes países comunicando de maneras diferentes, y hoy las personas mudan y cambian muy rápido, yo veo una comunicación de Coca-Cola diciendo una cosa en Perú, veo de Coca-Cola diciendo otra cosa en España, otra cosa en Portugal, y lo creo que la comunicación es esquizofrénica, porque es... ¿Dónde está la coherencia de la marca? ¿Dónde está una estrategia, un camino único? Sim, ¿no? quando falamos de marcas globais... Que são quase todas hoje em dia. Sim. Ou muitas. Os desafios são muitos, são muitos. Paulo, o que é que tens a dizer sobre isto? O nosso ex-presidente da República foi notícia porque estava numa caixa de supermercado, em fato de banho e de chinelos, a fazer compras. Portanto, o português é um indivíduo extremamente conservador. Atua globalmente, mas depois é conservador. E as pessoas acharam muito estranho ele estar ali como um de nós, qualquer, no supermercado, a fazer compras de chinelos e de calções. Eu acho que isto é uma questão geracional e acho que, de facto, cai esse enviesamento. Nós comunicamos pelas tendências, o português também é um indivíduo muito de moda, ou seja, se é para comunicar vinho, vamos ver milhões de coisas sobre vinho e depois há de ser o mar e depois há de ser... E andamos de onda em onda a comunicar o que fazemos, mas eu acho que é muito conservador. Pode não dizer que é, mas na essência vai criticar o Presidente da República porque estava de calções. Como é que é possível? Eu na verdade, concordo, mas estou aqui a pensar qual seria o país do mundo que não criticaria ver o Presidente da República de calções e chinelos no supermercado. Acho que todos criticariam. Em Espanha, imaginei o rei de calções e de chinelos. Se calhar era notícia. O Trump, o Putin, o Netanyahu, o que seja. Qualquer um. Mas eu aí tenho um argumento. É que o meu filho de 25 anos já não pensa assim. Portanto, eu acho que nós também estamos a fazer aqui a passagem para uma geração diferente, menos formal, menos agarrada a estas questões. Depois também, obviamente, mexem na publicidade. Claro. Um diretor criativo, se tiver que fazer uma campanha... nós tivemos um caso de corrupção no governo, que também não são coisas anormais na Europa, mas um antigo primeiro-ministro, isto é uma campanha de publicidade, levantando a questão do IKEA, o gabinete, portanto, um dos assessores do primeiro-ministro foi-lhe encontrado numa estante 75 mil euros em dinheiro. E o IKEA fez uma campanha com essa estante a dizer boa para guardar livros e também para guardar 75 mil euros. E basicamente é um bocadinho isto que estamos aqui a falar. A diretora de comunicação do IKEA teve que ir basicamente fazer uma ação de charme nos mídias para que os mídias soubessem que não estavam, de certa forma, a querer interferir na política, mas aquilo não houve, mesmo especialistas, muita gente que gostou e muita gente que se opôs àquela campanha. Portanto, lá está, vem o tal formalismo. Aquilo era uma campanha de publicidade, não era mais do que isso. Mas sabemos, e trabalhámos isso, que houve esta... Mas, Paulo, desculpa, nós temos uma marca que é internacional também, que é Control, de preservativos, que tem uma linha de comunicação... Desculpa, deixa-me perguntar. Conhecem esta marca de preservativos Control? Control. Existe aqui também? Control... Deve existir. É preservativos que se chama? Pois, condoms. Contraceptivos. Condoms, sim. Condoms. Condoms, sim. E temos a marca
a imagem nas redes sociais é azul, sempre azul, uma imagem pequena e uma frase provocatória. E essa frase provocatória é muito portuguesa, porque tem a ver ou com tradições portuguesas, ou com duplo sentido da língua, ou com... Real-time marketing. Exato. Real-time. Ou com escândalos, ou real-time marketing. E eu, quando dou aulas, mostro sempre os preservativos de controle e os meus alunos ficam sempre... Porque não fazem sexo, não sabem o que é. Aliás, ninguém faz. Ninguém faz. E ficam sempre muito incomodados e eu digo-lhes, isto é o exemplo de uma marca global que fala linguagem nacional, que fala de coisas nacionais e que não estraga a língua, não estraga a cultura, não provoca, não é conservadora, não é demasiado provocadora num ponto de vista mau, e é um grande exemplo de como podemos comunicar em português para o nosso público uma marca global sem mexer numa caixa, de uma forma com open mind. Sem ofender. Sem ofender. Obrigada, Rita. Mais ou menos. Achas? Já Eu vou retirou aproveitar para... Sim, mas- Se vocês conhecem a marca, e isto que a Filipa está a dizer é muito pertinente, que é uma marca que comunica com as coisas que estão a acontecer. Há um barco que encalhou no Tejo, eles dizem, estás encalhado, com a brincadeira do não arranjas um parceiro ou uma parceira. Eles brincam muito com isto. Mas, há um ano, na altura do São Valentim, que é a altura das castanhas, sabem o que é castanhas, certo? Fizeram um anúncio que era a castanha com uma minhoca lá dentro. E disse, cuidado que a castanha pode ter, que tinha uma alusão aos transexuais, que parece castanha que é feminino, mas depois tem uma minhoquinha lá dentro, e foi uma polémica brutal em Portugal. Portanto, a marca é open mind, a marca pode brincar, mas na verdade os portugueses pensaram, oi, o limite é aqui. E portanto, a marca teve que vir pedir desculpa, que eu pessoalmente acho que não devia ter feito, porque ela tem que assumir a posição que teve, mas o que é certo é que com medo de represálias, a marca veio pedir desculpa, fez um comunicado. Bom, nós não queremos ofender ninguém. Portanto, onde é que são os limites da criatividade e da brincadeira e do meme? Até onde é que nós podemos ir? É uma fronteira. E estamos a falar de uma marca que está sempre ali no limbo. E quando pisou o risco, teve medo. E veio para trás. Isto leva a uma outra questão, que é, e esta questão também é transversal, e se calhar vocês podem pensar todos nas marcas que conhecem, nas organizações que conhecem, nos vossos países, que é, será que hoje em dia estamos a confundir engagement com impacto? É que é relativamente fácil eu conseguir impacto. Eu costumo dizer aos meus alunos também. Eu se meter aqui um outdoor com uma mulher nua, toda a gente vai ver e toda a gente vai falar. Mas isto vai gerar aquilo que eu quero? Imaginem a Universidade de São Jorge. Não sei se alguém me está a ouvir. Isto não está a ser transmitido, não. Imaginem sabem o que é um outdoor? Uma tela gigante na rua, aqui fora, a dizer inscrições abertas 2026, 2027. E tem uma mulher nua. Provavelmente isto não vai atrair o tipo de alunos que eles querem. Não sei. Mas, portanto, pergunta... Deixa-me pegar então Força. nessa questão do engagement e do impacto. Eu diria exatamente o contrário do que tu acabaste de dizer, mas depende muito do que é que nós consideramos que é impacto. Engagement. Eu vejo um post nas redes sociais, faço like, partilho, faço comentários. Isto é engagement. Qual é, na verdade, o real impacto daquele post para aquela marca? No sentido em que eu recordo a marca, eu gero goodwill para com a marca, eu vou comprar a marca. E este tipo de impacto, que é aqui que eu me estou a referir, portanto, não é o impacto de tcharam, de chamar a atenção, é o impacto, a consequência A ação. daquela comunicação sobre a minha relação de consumidor com a marca. E este tipo de impacto, eu acho que é, estou a generalizar e, portanto, vale o que vale, mas, do modo geral, é fraco. Ou seja, existe muita comunicação nas redes sociais que gera engagement, mas é instantâneo. Passou. Eu vi, gostei, partilhei, mas no dia seguinte já nem me lembro.
certo? E há algo diferente, que é as marcas comunicarem nas redes sociais e, além de gerarem engagement, gerarem a seguir recordação, eu seguir, por exemplo, a página, eu ir à procura, lá está, como falavas há pouco, do site para perceber melhor, eu até na rua comprar, na prateleira do supermercado, lembrar-me, esta foi a marca que eu vi e que gostei. Criar uma relação emocional. Exato. E este salto, parece-me que também aqui, lançando o desafio, é um ponto importante para ser estudado, que ainda não foi bastante estudado. Tem que ver com nós estudamos muito na academia as redes sociais, e começamos e ficamos lá dentro, não é? Qual é o impacto das redes nas redes, entre aspas. E era bom vermos qual é o impacto das redes no resto da consumer journey. Sim. Eu vou antes de ires, nós estamos aqui 10 pessoas nesta sala, quer dizer, estamos 15, mas estão aqui 10 na audiência. Eu vou aproveitar para perguntar a vocês, e basta levantarem o braço, quem acha que basta medir likes, shares e comments para percebermos o engagement com a marca? Quem acha? Ninguém. Quem acha que não? Quem se abstém? Are you alive? Blink Então, twice. E este é o ponto. O ponto é, as métricas que as redes sociais têm para analisar o engagement são, de facto, os comments, os likes, os shares, mas isto, na verdade, eu acho, pessoalmente, que mede muito pouco engagement. Precisamente por isto que a Rita está a dizer. Que é, o que nós devíamos estar à procura é, o que é que está por detrás de um like? Qual é que é a motivação da pessoa para comentar, partilhar? Porque pode ser um comentário negativo, certo? Claro. Então, na casa da política, temos imensos comentários. Teve imensos comments. Pois, mas quase todos são a bater no candidato, ou a dizer mal, ou não sei o quê. Portanto, só medir comentários, só medir likes, ou só medir shares, não sei se mede o engagement. É uma questão. Paulo. Ia só dizer, tendo em conta e não estamos só a falar, nós temos as plataformas, não é? Portanto, não estamos só a falar de redes sociais, mas tendo em conta esta mutação do SEO para o GEO, para o Generative Engine Optimization, nós vamos ter muito menos métricas orientadas para os cliques. Portanto, e o que se fala é do regresso dos velhos ROIs, não é? Para avaliar as campanhas. Portanto, essa questão eu acho que vai começar a surgir do impacto, não é? Porque já não vamos poder também medir da forma como medíamos. Sem dúvida. E as métricas que tenham efetivamente, em última instância, o foco nas vendas, porque essa é, em última instância, a última das métricas, Claro. eu acho que vão e têm tendência a reaparecer cada vez com mais força. Pegando nisso e naquilo que o Alexandre estava a pegar, e fazendo aqui uma ponte para a minha área de investigação, que é a política, o populismo digital, é aquele sítio em que a marca, ou o político, ou o partido foi crescendo nas redes sociais, o engagement é muito maior do que a representatividade dos votos que têm, mas as redes sociais foram o que construíram o partido e que construíram o political branding, ou seja, o líder, principalmente nos partidos populistas, que é a minha área, o líder dos partidos populistas é um produto que é possível aplicar todos os P's do marketing. A minha apresentação é amanhã, by the way. É possível aplicar todos os P's do marketing e aí sim, aí o engagement, seja bom, seja mau, acaba por se transpor para a vida real. E para votos? Para os votos? Não é proporcional, mas há um crescimento direto, mais pequeno, mas há uma correspondência, sim. Há uma correspondência. Estava a falar ontem com em Portugal houve, em Espanha houve, há uma correspondência. O crescimento que houve correspondeu a votos. As conversas vão, mas estava a falar ontem com a Luísa exatamente, e aqui também se coloca a questão política, mas responde também à tua questão. A questão agora do rage ou do hate bait. Ou seja,
conseguirmos, numa publicação, gerar um conteúdo exatamente para levar a esse, só para o algoritmo simplesmente localizar aquela quantidade de engagement e a partir daí explorar, e é algo que está a ser muito explorado pelos países, pelos partidos de extrema. Não é? Portanto, já não é só o clickbait, agora temos o hate ou o rage bait. Eu, indo aqui na linha da Rita, acho que esta questão do engagement e do impacto, lá está, tem muito a ver com a relação. Porque o que é que as empresas querem? Não é só gerar impacto, querem que as pessoas estejam relacionadas com ela. Que aquelas marcas, aquelas empresas sejam marcas de amor, as love brands. A longo termo. Exato, a longo termo. E isso implica um trabalho muito grande em termos de gestão de conteúdos, muito aproximados das organizações. E hoje temos o FI digital, que ontem também falávamos, não é? Da questão do físico e do digital, não é? As organizações trabalham muito os conteúdos para que haja uma mobilidade imaginativa, uma mobilidade virtual. Nós, através dos websites, das redes, conhecemos os produtos, testamos os produtos, vemos as várias dimensões dos produtos, as cores, os tamanhos, lemos opiniões, ou seja, formamos toda uma imagem daquela organização, daquela marca, daquele produto, que nos pode conduzir à mobilidade física, não é? O ir à loja, o ir ao espaço, ou seja, é a antecipação da experiência, e a comunicação tem um papel fundamental, sobretudo em alguns setores, em muitos setores, mas, por exemplo, no turismo é fundamental, não é? Quantas vezes nós, não é, lemos todos os comentários, vemos as fotografias, 100 fotografias de um determinado espaço, de um determinado destino, mas numa loja de roupa também, quantas vezes, não é, nós vemos os produtos todos, é este mesmo que eu quero, vou então à loja experimentar e compro. E esta questão do FI digital é uma grande tendência, mas isto é que aproxima, se não houver estes conteúdos nos websites, porque nas redes sociais é mais difícil, nos websites, não é? Todo o detalhe da informação do produto, isto olhando do ponto de vista do cliente, não é? O potencial cliente, não é? Desistimos daquela marca, porque nós queremos marcas que nos deem conteúdo. Não é? Temos ali uma questão. Sim, eu sei, mas antes de ir à questão, alguém aqui na sala já ouviu falar num conceito que é o SMOT? A Google criou um conceito muito interessante, que é o Zero Moment of Truth. Isto é, antes do digital, Exato. o momento da verdade, ou grande parte do momento da verdade, era feito na loja. Exato. Eu olho para as duas bolachas, mas esta está em promoção, até posso, eu vou comprar aquele desodorizante, mas depois chego lá, este está, compro 2, levo 3. Hoje em dia, o momento da verdade é feito antes de irmos à loja. Exatamente. É isto. Portanto, o momento zero é feito em casa. Eu, antes de comprar um carro, vou pesquisar que carros é que tem, que modelos é que há, que motorizações é que tem, vou comparar, vou ler o que as pessoas dizem. Se não houver essa informação detalhada, que não é nas redes é um conteúdo rápido, é nos websites, não é? Por isso, as marcas têm de trabalhar todos os canais para aumentar, lá está, para dar mais informação, porque o grande objetivo da comunicação é informar. Mas isto leva-nos a uma outra questão, desculpa, e já vou passar para ti, não te esqueças, que é, hoje em dia todos nós temos noção de que estamos a ser manipulados por aquilo que vemos. Portanto, a questão da autenticidade que falavas ainda agora. Eu vi ontem ou antes de ontem, provavelmente vocês já viram, uma rapariga chinesa que estava num concerto e que tinha 15 ou 16 telemóveis de pessoas, repararam nisto? E ela está a fotografar com telemóveis de pessoas diferentes para as pessoas porem nas redes delas como se estivessem no concerto sem estarem. Portanto, as pessoas pagavam-lhe, e eu estou a dizer isto porque o Kanye West agora vem a Portugal, custa 180 € o bilhete no Algarve, o meu filho teve não sei quantas horas na fila para ir ver, e há amigos que já lhe pediram, leva o meu telemóvel para filmares, para eu postar como se eu estivesse lá. E portanto, nós já temos a noção de que estamos a ser enganados de alguma forma. E isto leva-nos a uma outra questão. Fear of missing out. É mais do que isso já. Sim, é mais. Não é eu não estar presente, é eu querer fazer que estou sem estar. Sem estar. Não é o medo de não estar, é eu quero fazer parecer que estou. Como se estiveres nas redes, estás. Ou seja, eu não tenho que estar lá, na verdade, se eu estiver nas redes sociais, eu estou lá. A realidade passa a passar pela... parte daquele grupo restrito que esteve, independentemente de ser Estado ou não.
Há gente muito estranha. Isso é complicado, muito complicado. Ou mais, hoje em dia vivemos aquela era do sem evidência, tu não consegues provar que tiveste. Exato. Portanto, se tu estás num restaurante maravilhoso e tu tens que fotografar o prato e pôr para mostrar que estiveste lá. Tu estás numa praia fantástica, tu tens que fotografar a praia e mostrar que estiveste lá. Tu estás com amigos, tu tens que fotografar e mostrar que tens lá. Porque sem evidência física, Não existe. tu desapareces. Força. Alto para toda a gente ouvir. Justo iba a comentar de que las redes de las marcas como tal lo que hacen es crear una necesidad al espectador de comprar su producto. Uhum. Entonces, por ejemplo, con la marca Apple, la necesidad del cliente es el estatus que te Sí. da tener un dispositivo Apple. Pasa igual con diversas marcas. Entonces, es un creo que actualmente las redes sociales es un punto de llegada a clientes tanto antiguos como nuevos para poder estar de ese lado de la necesidad y ellos compren el producto. Déjame preguntarte una cosa. ¿Cuál es la diferencia de lo que estás diciendo para la publicidad tradicional? La publicidad tradicional intentaba llegar a las personas creando la necesidad, lo mismo. Solo lo creo que lo que cambia es el canal. ¿No? No hay grande diferencia. Pero te voy a dar un ejemplo preocupante. Las niñas entre 10 y 12 años, pre-teenagers, 10, 12 años, cuando yo tenía 10 años, nadie, ni yo, ni mis hermanos, ni mis hermanas, ni las chicas, pensaban en skincare. Hoy en día, por causa de Beauty Talk, las niñas con 10 años, 11 años, saben las marcas, usan productos, siguen los influenciadores ciegamente, lo creen, se dice, para poner, lo voy a poner, saben cómo hacer todo ese manantial de rutinas, y peor, no es solo centrado en la piel, con 10 años no necesitas productos, claro, ni 15 ni 20, pero es otra discusión. Ni 30. Pero es una 50 cuestión sí. de identidad, es una cuestión de pertenencia al grupo y es una cuestión de te sentires mayor, empoderada. Entonces, si tienes 10, 11, 12 años y no pones cremes, no conoces las marcas, en tu círculo de amigos en la escuela, estás fuera. Eso es el problema de las redes sociales. Es una cosa que está siendo muy discutida, es... La Yo no, identidad. no, peor, yo no quiero que mi hija con 11 años tiene telemóvil. Yo no quiero que ella tenga redes sociales. Pero, por otro lado, lo siento, si le tiro, le quito estas cosas, ella va a estar sola en la escuela. Entonces, yo también no quiero eso. Entonces, es una línea muy tenue que hago. Por favor, vamos a ver una opinión de derecho. Sí. Se habla en 16 años. 16. 16, 1-6. Sim, foi aprovada. 16. Sí. Aquí en España se estaba hablando de igualmente subir hasta los 16 años y sobre todo de darle la posibilidad, no dar la posibilidad, sino obligar a las empresas, ¿vale?, a establecer ciertas limitaciones directas. Sí. Por unas normativas europeas Uhum. resumidas. La pregunta era esa. ¿Veis viable esa limitación de derechos de los menores? ¿Creéis que para el proyecto digital de marketing, de difusión, puede generar un detrimento para las marcas? ¿Van a dejar de vender en nuestros países? Eu pegava aí numa questão muito importante que tem que ver com a responsabilidade da marca. Exato. Além da lei, uma coisa é a lei, outra coisa é a autorregulação. E as marcas, o seu propósito, a forma como comunicam de forma responsável, devia passar por aí, sim. A própria marca, o emissor, é que se devia autorregular Completamente. e Sim. perceber se este conteúdo vai gerar
inúmeros problemas que todos sabemos quais Exato. são, no meu target e autorregular-se. Eu acho que devia ser assim. Porque mesmo que a lei não atinja certas proibições, certos níveis de idade, certo que seja, Exato. eu acho que Responsabilidade. deviam ser as próprias marcas, numa atitude responsável Exato. em comunicar responsavelmente. Porque Exato. Isto é o devia. Eu devia, Por mas isso não é que é a lei assim. existe, que é para obrigar. Exato. Porque- Devias usar capacete, não usa, então é obrigatório. Devias ter seguro de carro, não tens? É Exato. obrigatório. Mas aqui a pergunta Concordo. acerca se as marcas iriam perder local ou não. Se eu olhar para o lado do consumidor, para aquilo que o Alexandre estava a dar o exemplo, o skincare em pré-teenagers 10 to 12, eu não estou, na minha opinião, eu não estou a empoderar o naninha, o que eu estou é a retirar-lhe a infância de poder ter a cara suja e de poder lavar a cara com sabão. Ou seja, estou aqui a retirar à vivência uma parte do crescimento e da maturidade e do pensamento crítico que vai vindo com o crescimento em etapas. Esta responsabilidade também tem que ser das marcas, porque se eu fizer um creme para uma criança de 10, 12 anos a dizer que ela não vai ter rugas, aos 10 anos as pessoas com 20 são velhas. Eu, quando tinha 16 anos, achava que as pessoas de 30 estavam na pré-reforma. Hoje, com 50, acho que sou ótima, sou nova, impecável. Portanto, e este crescimento, será que esta ausência de responsabilidade e da ausência de responsabilização de vender com menos de 16 não está a retirar parte do crescimento que as nossas crianças terão que ter com a evolução da idade e não lhes estamos a tirar etapas, porque já temos um problema de falta de raciocínio crítico e de resolução de problemas, porque a escola está muito direcionada para as redes sociais, para a inteligência artificial, todos somos professores e sentimos isto, temos estado a falar nisto, que é o trabalho que recebemos dos nossos alunos é cada vez mais fraco no ponto de vista de pensamento crítico. Não vamos negar que existe, temos que ensinar, mas ainda estamos neste período. Portanto, proibição, sim, mas essa proibição também ser para as marcas, não ser só nas plataformas das redes sociais, já que não conseguimos fazer pelo senso comum, porque estamos numa era de consumismo e de globalização, então fazemos uma responsabilização também para as marcas que estão proibidos por lei de fazer comunicação direcionada para certos produtos, para certas idades até aos 16. E eu cresci sem publicidade de skincare e estou impecável. E a questão aqui é isso, se calhar temos que recuar um bocadinho para podermos evoluir outra vez. Portanto, eu acho que deve ser proibido mesmo do ponto de vista das marcas também. Eu aproveito este tema para devolver à audiência uma pergunta e gostava de ouvir a vossa opinião. Somos tão poucos e gostava que todos pensassem na pergunta que eu vou fazer e nos dessem a vossa opinião. Pensem todos numa prática que achem que devemos abandonar imediatamente nas redes sociais. Se todos tivessem que propor à Assembleia da República, ao Governo, a quem quer que seja, uma prática que achem que devemos abandonar imediatamente, o que é que sugeriam? Uma. Estávamos à tua espera. Olá! Tienes que decirnos una práctica así. Que, si puedes, dinos, dinos una cosa que, en tu opinión, lo crees que debería ser abandonada inmediatamente en las redes sociales. Si puedes mandar,
Si tienes el poder de mandar es, a partir de hoy, algo tiene que acabar inmediatamente. ¿Qué decías? Olha, temos María Jesús. ¿Él? Anonimato. o anonimato. Vale. Boa. Toda la gente. Sí, sí, claro. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. O facilitismo e a facilidade com que se fala de outros com ódio. Os limites do ódio. Exato. É Hate tão speech. fácil cancelar o outro com algo que pode nem ser verdade. Exato. Basta o tom correto e a palavra adequada que destrua, mesmo que a outra pessoa tente se defender, o que importa é a primeira. Portanto, o limite do ódio. Boa. Limite do ódio, anonimato. Voto, sim. Boa. A lei portuguesa não permite que na véspera das eleições haja qualquer alusão a partidos políticos. É o muito dia clara. de reflexão. É o dia de reflexão. E, volto a dizer, é o meu tema, amanhã. E o que acontece neste momento é, entre a lei portuguesa das eleições e as redes sociais, há um gap. Ou seja, o que acontece é, na véspera da eleição, é proibido qualquer alusão a partidos e a eleições, mas, individualmente, nós somos impunes se dissermos em quem vamos votar, como pessoas individuais, em quem vamos votar, mostrar o boletim de voto com o voto, fazer campanha publicitária, ou seja, há um gap na lei entre o que os partidos podem fazer E os Exato. jornalistas. e os jornalistas, exato, os partidos e os jornalistas podem fazer e a sociedade civil cidadão, pode fazer. E o que acontece aqui é, alguns partidos, que vocês aqui em Espanha também os têm, utilizam influencers neste dia de reflexão para influenciar o voto porque estão numa zona cinzenta da lei. Não é proibido para as pessoas individuais. Mais alguém? Ou vamos... Não, eu Força. só queria acrescentar, complementar, no fundo, o que a Rita disse há pouco, da responsabilidade que as empresas têm na forma como comunicam para alguns públicos, sobretudo estes. Porque nós não podemos esquecer que a comunicação tem um papel fundamental que é educar também. A educação, e há muitos autores que defendem isso. O papel educativo da comunicação, e as organizações têm essa responsabilidade social corporativa que hoje também é tão falada e tão comentada, e a responsabilidade da informação que é dada, aliás, para algumas empresas têm estes relatórios de informação, os relatórios da informação responsável, Claro. da comunicação responsável, é fundamental, porque a educação dos públicos. A publicidade pode ser uma forma de dar o exemplo. Exatamente, exatamente. O que eu mostro, como mostra, E não a é só- inclusão, Sim, sustentabilidade, tudo. a forma inclusivamente como falo verdade, Exato. que é muito importante. E outras inúmeras demonstrações da forma daquela marca estar, ética, responsável, Ável. pode ser criativa na mesma. Exato. E isso Uma é que coisa não gera a invalidável. verdadeira relação e o verdadeiro engagement. exato. Se bem que isso agora levava-nos para uma outra discussão, É a questão da credibilidade também. Mas pronto. que é o que para ti é inclusivo pode não ser para mim, o que tu achas que tem que aparecer um negro e uma lésbica e um não sei o quê, para mim não tem, ou vice-versa, não é, pessoal? Sim. E isso Sim. vai gerar aqui outro sentimento. Mas a última pergunta, e agora temos mesmo que acabar, eu perguntei ainda agora que práticas é que cada um de nós acha que, se pudesse, acabava imediatamente nas redes sociais. E agora a pergunta é ao contrário, para acabarmos de forma positiva. Uma oportunidade que acham que este poder do digital e das redes sociais e da sociedade da informação, uma oportunidade que achem ou que sintam que nós ainda não estamos a aproveitar enquanto sociedade. Quem se lembra de uma questão que dizer, olha, nós devíamos aproveitar, quer dizer, já se falou na educação, Sim. ok? Mais coisas, portanto, agora ver pela positiva, não é o que é que acabaríamos, é o
que oportunidade é que não estamos ainda a aproveitar desta sociedade de informação aberta, rápida, fácil, acessível? Que oportunidade é que não estamos a aproveitar ainda? Mas o problema aqui, Alexandre, é que para fazeres o bem, vais ter uma resistência de algoritmos muito logo à partida. Ou seja, porque o algoritmo privilegia o hate speech, o tom, o escândalo, a emoção. Portanto, como para fazeres o bem não estás a gritar, não és impactante e não tens força de algoritmo, acaba por se tornar uma barreira que as marcas desistem, porque como é uma relação a médio e longo prazo, e eu não consigo ter cash flow para médio e longo prazo, eu preciso de retorno imediato, então vou andar aqui no limbo ou vou ser morno. Podes fazer, sim, sem dúvida, concordo em absoluto, mas há formas de pegar nesse hate, nessa forma diferente, mais agressiva Sim. de estar e virar para o lado bom. Eu vou-vos dar um exemplo, tenho tempo, 1 minuto, de uma campanha que podem ver da APAV, Apoio à Vítima, em Sim. Portugal, que se chama Relationship, chip com C. Uma campanha que teve um impacto brutal, no sentido em que, lá está, extravasou, saiu das redes sociais. Devíamos ter mostrado. E foi... Pois, Não dá. não dá, não é? mas, por favor, procurem, porque é muito, muito interessante. O que é que aconteceu? A APAV lançou um produto digital para eu poder perseguir controlar o meu namorado ou namorada através de um chip. Lá está, relationship. Lançou esse produto como sendo verdadeiro. Compra já este chip de implementação subcutânea para conseguires controlar o teu namorado. Caiu o mundo, desde as rádios a falarem, os influencers a dizerem não comprem, isto não se faz. Só que o que é que a campanha fez? Replicou para um produto um comportamento que já existe, que é os namorados controlarem, perseguirem, exercerem violência sobre o seu par. Depois revelou-se então que aquilo era falso, mas houve pessoas que quiseram comprar e implementar o chip. Lançou-se um debate brutal abriu o telejornal, rádios, todas as pessoas conhecidas a falar sobre o tema. Foi muito importante, gerou muito, Buzz. lá está, engagement, impacto, abriu a conversa para estes temas muito importantes e, portanto, era isso que, pegando no início da conversa, a diferença entre ficar dentro da rede e aproveitar para sair e construir algo de positivo pelo mundo. Eu acho que existe essa oportunidade. Isto, pronto, é a forma perfeita de terminarmos Pois é. este debate, porque este exemplo é de facto um excelente exemplo e procurem esta campanha porque vale a pena. E eu agora apetecia-me fazer outra pergunta, e estávamos aqui mais 1h30, que é, e do ponto de vista do comportamento, isso gerou alteração de comportamentos ou não? É porque quem quer controlar a namorada, independentemente da campanha, vai continuar a querer. Não é? Porque não é o público-alvo e não se vai identificar. Isso seria, aquele uma outra discussão. Aquilo é amor. Muito obrigado a todos, a começar pelos colegas de painel. Muito obrigado a vocês Muito obrigada. também pelo tempo que tiveram aqui. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. E agora vamos almoçar. Fez a coisa. Vamos.